Muito bem, pessoal. Dessa vez vamos falar aqui sobre o capacitor como filtro nas fontes de alimentação. As tensões contínuas puras se caracterizam por apresentar polaridade definida e valor constante ao longo do tempo, né? Então, aqui a gente tem representação da forma de onda de uma tensão contínua fornecida por uma pilha, por uma bateria. Veja que ao longo do tempo é sempre o mesmo valor, né? É exatamente uma reta isso aqui. Tudo bem que esse valor pode ser maior ou menor. Com o passar do tempo, essa pilha vai descarregando, esse valor vai diminuindo, mas sempre vai ser uma reta. Já as tensões fornecidas pelos circuitos retificadores são pulsantes. E o número de pulsos dessa CC por cada ciclo da CA, né, depende do tipo do retificador. Estamos vendo aqui a forma de onda, como a gente já estudou, né, recentemente, a forma de onda fornecida por um circuito retificador de meia onda e aqui a forma de onda fornecida por um circuito retificador de onda completa. Lembram-se que não importa, né, o circuito retificador de onda completa que a gente usou, se os de 2 diodo, os de 4 diodo, a forma de onda vai ser essa. Então, olha só, daqui, desse ponto, instante inicial até aqui, eu tenho um ciclo completo da CA. Então, no retificador de meia onda, durante um ciclo da CA, eu só tenho um pulso lá na tensão de saída, né? A tensão CC. Enquanto que no retificador de onda completa, daqui, desse ponto até esse ponto aqui, é um ciclo da CA. E no retificador de onda completa, então, nós teremos dois pulsos na CC de saída para cada ciclo completo da CA. Embora essas tensões tenham a polaridade definida, as tensões fornecidas pelos circuitos retificadores sofrem constante variação de valor, pulsando conforme a tensão senoidal aplicada ao circuito. Então, olha só, isso é uma CC e também é uma CC, porque ela não alterna a polaridade. Tudo bem que essa aqui sai de um valor zero, vai até um valor máximo, o chamado valor de pico, né? Decresce até zero, fica um tempão aqui em zero, mas em instante algum ela alterna a polaridade. Então ela é uma tensão CC, uma tensão contínua, pulsante. Veja bem, pessoal, o nome contínuo não quer dizer que está continuamente conduzindo, né? Veja que tem instante aqui, ó, que eu não tenho tensão. O termo contínuo ou alternada tem a ver com a polaridade. Nesse aqui, nós podemos até ter instantes em que há circulação de corrente no circuito. Nesse instante aqui, não há. Mas quando houver circulação de corrente, será sempre no mesmo sentido. Sentido é que é contínuo, não o valor de tensão. Então, nesse caso aqui, tanto nesse quanto nesse, não inverte o sentido de condução de corrente. Então, a gente diz que é uma tensão contínua, porque a corrente vai circular sempre no mesmo sentido. Já na alternada, tem esse nome justamente porque o sentido da corrente vai se alternar, vai inverter. A necessidade de realizar a alimentação dos equipamentos de corrente contínua a partir da rede elétrica de CA, né, e que necessitem dessa CC, e essa CC deve ser o mais próximo possível de uma CC pura, aquela CC fornecida por uma pilha, por uma bateria, né, levou à utilização dos circuitos de filtro. Vale lembrar aqui, vale ressaltar, que nem sempre os equipamentos alimentados por uma CC proveniente de um circuito retificador vão necessitar de filtros, tá? Existem casos e casos. Alguns equipamentos, como por exemplo dispositivos de áudio, necessitam de uma CC pura, ou quase, né? Porque se tiver alguma oscilação nessa tensão de alimentação, podem gerar ruídos sonoros, o que é bastante desagradável. Por outro lado, existem circuitos que, embora trabalhem com CC,
Se tivermos uma CC pura, eles simplesmente não funcionarão. Os filtros são colocados entre a retificação e a carga e atuam sobre a tensão de saída dos circuitos retificadores, aproximando tanto quanto possível a sua forma à de uma tensão contínua pura. O capacitor é conectado diretamente nos terminais de saída do circuito retificador. Então, nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar dos filtros capacitivos nos circuitos retificadores, tá? Existem outros tipos de filtros mais complexos, melhores até, mas, de uma maneira geral, nos circuitos retificadores, um filtro capacitivo já resolve praticamente todos os nossos problemas. Então tá aí, pessoal, o capacitor de filtro nos circuitos retificadores, as fontes de alimentação, né? Temos aqui o retificador de meia onda e aqui o retificador de onda completa. Eu acabei de falar para vocês que o capacitor vai na saída do retificador, né? Então, saída, aqui já temos CC, então tá aqui o capacitor funcionando como filtro no retificador de meia onda. A mesma coisa aqui, ó, na saída do retificador de onda completa, o capacitor. Então temos aqui uma visão mais ampla de como o capacitor, funcionando como filtro, né, está inserido num circuito retificador. Então temos aqui uma representação genérica, né, no circuito retificador, porque não importa se essa retificação aqui é de meia onda ou de onda completa, com 2 diodos, com 4 diodos, não interessa. Interessa que o capacitor está ligado na saída desse circuito retificador. Claro que na saída desse circuito a gente vai ter sempre uma carga, né? Dessa forma, o capacitor estará em paralelo com a carga. Durante o tempo em que há condução do diodo ou dos diodos, né? Dependendo do tipo de retificador que você está usando aqui, e esse tempo é até a tensão atingir o valor de pico, ou seja, 1/4 do período. Nós vamos ter circulação de corrente através da carga e do capacitor, porque a tensão de saída do retificador é maior do que a tensão sobre o capacitor e a carga. Nesse período, o capacitor está armazenando energia, portanto, está se carregando. Então é isso, né, pessoal? Olha, na saída do retificador. Olha, a tensão inicialmente está em zero, então ela vai aumentando até o valor de pico. Então, o capacitor está se carregando com esse valor. Só que a partir desse instante, a tensão na saída do retificador diminui. E o capacitor já está carregado com esse valor de pico. Eu disse que ele vai atingir esse valor de pico em 1/4 do período, né? Se você pegar o período completo, que é daqui até aqui, ó, esse semiciclo aqui dá meio ciclo. Então, o seu valor de pico está aqui, em 1/4, né? 1/4 do período. A mesma coisa acontece aqui, né, pessoal? No retificador de onda completa, olha lá. A tensão na saída do retificador vai aumentando até chegar no valor de pico. Nesse instante aqui, o capacitor carregou com esse valor. A partir daqui, a tensão na saída do retificador vai diminuindo, mas o capacitor está carregado com esse valor. Então, o capacitor estará completamente carregado quando a tensão na saída do retificador atingir o valor de pico, tanto aqui no de meia onda, quanto aqui no de onda completa. E o tempo que ele demora para atingir esse valor de pico, como a gente disse, é 1/4 do período, tanto aqui no meia onda, quanto aqui no onda completa. A partir desse instante, naqueles intervalos em que a tensão na saída do retificador é menor que a tensão sobre o capacitor, ele tende a descarregar a energia armazenada em suas armaturas. Como não é possível a descarga através do retificador, porque nessa condição os diodos ou o diodo, né, está em bloqueio, a corrente de descarga do capacitor se dará através da carga, devido ao fato de eles estarem em paralelo. Então podemos representar a tensão de saída, né, a tensão sobre a carga, dessa forma aqui, né? Esse traço vermelho, tá legal? Essa forma de onda aqui, representada por essa linha preta tracejada, mostra a forma de onda da tensão de saída do retificador. A gente viu que o capacitor vai carregar até o valor de pico. Pessoal, estou pegando um instante qualquer aqui, tá? Se fosse no instante zero, zero absoluto,
o capacitor estaria aqui em zero, né? Ó, estaria aqui partindo do zero e carregando até o valor de pico. Mas isso vai acontecer só no instante inicial. Depois, durante todo o tempo de funcionamento, é isso que vai acontecer. E é isso que a gente está representando aqui, tá? Então, olha só. O capacitor se carrega até o valor de pico. A partir desse instante, a tensão sobre ele é maior do que a tensão na saída do retificador. Ele começa a se descarregar sobre a carga. Vai descarregando, até que vai chegar uma hora que o valor na tensão da saída do retificador vai aumentar de novo. Então, o capacitor carrega de novo até o valor de pico. Aí a tensão na saída do retificador vai decrescendo, o capacitor vai descarregando na carga. Então, temos aqui representado o tempo de descarga do capacitor e o tempo de carga do capacitor. Isso no retificador de meia onda. No retificador de onda completa é a mesma coisa. Tá? O capacitor carrega até o valor de pico, vai descarregando. Aí a tensão na saída do retificador aumenta de novo, o capacitor carrega de novo até o valor de pico, descarrega, quando a tensão na saída do retificador é menor do que a tensão sobre ele, e assim vai. Observe que o tempo de descarga aqui no retificador de onda completa é menor do que o tempo de descarga no retificador de meia onda, né? Porque olha só, o capacitor vai ficar se descarregando aqui no retificador de meia onda durante um semiciclo todo, né? Que a tensão está em zero na saída do retificador, tá vendo? Então o capacitor fica descarregando um tempão. No de onda completa, não, né? O capacitor começa a descarregar, mas logo em seguida já a tensão na saída do retificador aumenta de novo. Então, esse tempo de descarga aqui no retificador de onda completa é bem menor. Isso é importante para algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tá legal? A tensão de saída, né, pessoal, num circuito retificador com filtro, varia desde um valor máximo, o valor de pico, né, até um valor mínimo em que o capacitor se descarrega. O quanto esse capacitor vai descarregar vai depender de alguns fatores que vamos comentar daqui a pouquinho, tá? E veja bem, isso tanto no retificador de onda completa quanto no retificador de meia onda, né? O capacitor carrega, tem um valor de pico, se descarrega um tanto, né? Esse tanto quanto ele vai descarregar aqui depende de alguns fatores, como eu já disse. O capacitor colocado em um circuito retificador, então, está sofrendo sucessivos processos de carga e descarga. Nos períodos de condução dos diodos, o capacitor sofre a carga e sua tensão aumenta. Nos períodos de bloqueio dos diodos, o capacitor é descarregado e a sua tensão diminui. Veja que apesar de termos o capacitor como filtro, a forma de onda dessa tensão de saída não chega a ser uma CC pura, né? Ela apresenta uma variação entre um valor máximo e um valor mínimo. Isso é chamado de tensão de ondulação ou tensão de Ripple. A gente está mostrando aqui, né? Olha, sofre uma variação aqui, ó, desde um valor máximo, que é o valor de pico da tensão de saída do retificador, até um valor mínimo, que é até o quanto esse capacitor vai descarregar. Então, isso é que é chamado de tensão de ondulação. E nós temos essa tensão de ondulação tanto no retificador de meia onda, quanto no retificador de onda completa. Já dá até para observar aqui visualmente, né, que o valor dessa tensão de ondulação no retificador de onda completa é menor do que no retificador de meia onda, não é isso? Já vamos ver por quê, quais os fatores que influenciam o valor dessa tensão de ondulação. A propósito, o nome completo disso aqui é tensão de ondulação de pico a pico, tá legal? Eles consideram o valor de pico a pico dessa forma de onda aqui. Essa oscilação de tensão devido à ondulação que pode interferir nos circuitos de áudio que eu me referi há pouco.
Nesses casos, devemos ter o cuidado para que essa ondulação seja a menor possível. Na verdade, existem 3 fatores que influenciam no valor dessa ondulação, que são a capacidade de armazenamento do capacitor, a corrente proporcionada pela carga e o tempo de descarga do capacitor. Se observarmos atentamente esses fatores, verificaremos que todos influenciam na descarga do capacitor, que resulta na ondulação e, consequentemente, no valor médio da tensão de saída. Vejamos esses 3 fatores que influenciam no valor dessa tensão de ondulação. A primeira que eu disse foi a capacidade de armazenamento, né? A capacidade de armazenamento de um capacitor é expressa pela sua capacitância, como a gente já sabe muito bem. Quanto maior o valor dessa capacitância, quanto maior o valor desse capacitor, maior é a capacidade de armazenamento. Assim, um capacitor maior mantém a tensão de saída mais constante, diminuindo a ondulação. Olha só, se nós tivermos um capacitor pequenininho, ele vai se descarregar mais rapidamente. Então, essa curva aqui, né, vai se dar mais aqui embaixo, ele vai descarregar mais rapidinho. Então, isso vai fazer com que a ondulação aumente. Em contrapartida, se eu tiver um capacitor com capacidade de armazenamento muito grande, ele vai demorar bastante para se descarregar, né? Então, isso vai fazer com que essa ondulação aqui diminua. Outro fator que influencia no valor dessa tensão de ondulação aí é a corrente proporcionada pela carga, né? Essa corrente proporcionada pela carga é responsável pela descarga do capacitor, né? Quando a corrente na carga é menor, o capacitor se descarrega mais devagar. Quando a corrente proporcionada pela carga for uma corrente elevada, é claro que esse capacitor vai se descarregar mais rapidinho. E isso influencia, então, na ondulação. Porque se o capacitor se descarregar rápido, a tensão de ondulação vai aumentar. Se ele descarregar mais devagar, a tensão de ondulação diminui. Então a gente já viu 2 fatores, né, que influenciam no valor dessa tensão de ondulação, né? A capacidade de armazenamento do capacitor e a corrente. Pessoal, a corrente proporcionada pela carga é o ponto de partida para o cálculo da fonte. Como já sabemos, dependemos desse valor de corrente para escolhermos os diodos, o transformador e, como veremos a seguir, o cálculo do capacitor usado nesse filtro. É necessário que o circuito projetado tenha capacidade de alimentar a carga mesmo na pior situação de consumo, tá bom? É claro que aí vai do bom senso de quem estiver utilizando essa fonte. Se montarmos uma fonte para 1 ampere, essa informação deve estar bem visível para o usuário e se ele conectar uma carga que demande uma corrente maior que esse valor, com certeza ele terá problemas. Por esse motivo, um bom projetista deve prever situações adversas e deve implementar nessa fonte circuitos de proteção contra maus usos, né? Nessa altura do nosso curso, não temos ainda conhecimento de eletrônica suficientes para isso. Afinal, o objetivo agora é entender somente o funcionamento do capacitor como filtro. Mas no futuro próximo, a gente vai ter esses conhecimentos e poderemos implementar circuitos de proteção contra sobrecargas e até mesmo contra curtos-circuitos. Bom, o terceiro fator que a gente falou que influencia nessa tensão de ondulação é o tempo de descarga do capacitor. Esse tempo de descarga influencia na ondulação, visto que quanto mais tempo o capacitor passa descarregando, menor será a tensão em suas armaduras. Por essa razão, para uma mesma carga e mesmo capacitor de filtro, os circuitos de onda completa têm menor ondulação, como a gente já viu, né? Olha a ondulação aqui no retificador de onda completa, olha a ondulação aqui no retificador de meia onda, né? Pessoal, esses 3 fatores que influenciam no valor dessa tensão de ondulação estão interligados entre si, né? A gente está falando que essa tensão de ondulação pode aumentar ou diminuir
dependendo do tempo de descarga do capacitor. E o tempo de descarga do capacitor está relacionado diretamente com o valor da sua capacitância e com o valor dessa corrente de descarga. Pessoal, como já mencionei aqui mesmo nesse vídeo, né? E pelo que estamos observando por essas formas de onda aí que estamos vendo, quando inserimos um capacitor de filtro na saída de um circuito retificador, o valor de tensão na saída desse circuito se eleva, né? Vai aumentar consideravelmente. Olha só, o valor de tensão que a gente tem na saída é toda essa parte que está aqui em cinza, né? Tem momentos que ela é menor, tem momentos que ela é maior. Se a gente conectar uma carga, né? A carga desse circuito vai estar enxergando um valor médio dessa tensão. Tanto lá, né? No de meia onda, quanto aqui no de onda completa, né? Também tem as oscilações, tem essa tensão de ondulação. A gente vai ver daqui a pouquinho que dá para a gente calcular o valor médio, né? O valor médio que a carga vai estar enxergando, se conectado na saída desse circuito. Ou, se conectássemos um voltímetro na escala de CC, ele estaria nos indicando esse valor médio, né? Mas o que interessa, a gente está vendo agora, percebendo através das formas de onda, é que esse valor de tensão na saída do circuito, quando eu coloco um filtro, é maior, né? Vamos dar uma recordada. Olha só, quando estudamos os circuitos retificadores, estou mostrando aqui para vocês o retificador de meia onda. O valor médio da tensão lá na saída era muito baixinho, lembra? 45% do valor eficaz. Agora a gente está vendo que o nosso valor de tensão lá na saída é um valor bem maior do que isso aqui, né? Aqui não tinha filtro nenhum. Tá? É o valor médio dessa tensão aqui soltada pelo retificador. Assim como no retificador de onda completa, né? Apesar de no retificador de onda completa sem filtro, tensão média lá na saída ser o dobro do que a gente tinha no retificador de meia onda, mas mesmo assim a gente tem só 90% do valor eficaz, né? É uma média desses valores máximos e mínimos aqui. A seguir vamos dar uma olhada então como calcular o valor médio dessa tensão aqui. Tanto aqui no de onda completa, quanto aqui no de meia onda. Vai ver que é possível calcular esse valor médio. Aquele valor que se a gente estivesse medindo com um voltímetro na escala de CC, ele estaria indicando. Então, olha só, pessoal. Quando inserimos o capacitor de filtro, o valor médio da tensão aumenta e bastante, né? Essa queda exponencial aqui da descarga do capacitor, ela pode ser representada por trechos lineares, uma vez que o valor do capacitor de filtro possui valor elevado. Dessa forma, a tensão média de saída de um circuito retificador com filtro é o valor de pico, que é esse valor aqui, né, o valor máximo que essa tensão atinge, menos a metade do valor dessa tensão de ondulação aqui, ó. Veja que eu coloquei um traço bem aqui no meio, né? Exatamente na metade entre esse valor máximo e esse valor mínimo que essa tensão fica oscilando. Se a gente observar aqui direitinho pela figura, você vai ver que essa parcela aqui, ó, é muito próxima, né? Ou é praticamente a mesma coisa, né? Dessa parcela aqui que está abaixo desse valor médio que eu tracei aqui. Então, o pedaço que a gente está desprezando aqui, a gente está pegando aqui. Então, assim é dado o valor médio de uma retificação com filtro. É o valor total da tensão, que é o valor de pico, menos a metade desse valor de ondulação aqui. Vejam que quanto maior for a minha ondulação, menor será o valor médio, né? Porque eu estou tirando uma parcela maior do valor de pico. E vice-versa, né? Quanto menor for essa tensão de ondulação aqui, maior será o meu valor médio. Tanto que, se não acontecer a descarga do capacitor, por exemplo, se eu pegar o meu circuito retificador, botar um filtro e não colocar carga na saída, o capacitor não vai se descarregar, né? Então não terei tensão de ondulação. Se eu não vou ter tensão de ondulação, o meu valor médio vai ser o próprio valor de pico, né, da minha tensão já retificada.
porque não haverá descarga no capacitor, ok? Então é isso. E outra coisa, né, pessoal? Isso é válido tanto para essa retificação de meia onda, como para retificação de onda completa, mesma coisa, né? Tá certo? O valor médio sempre vai ser, então, o valor de pico menos a metade do valor da tensão de ondulação. Só reforçando, quanto menor a ondulação, maior será o valor médio, e vice-versa. Vamos agora ver como determinar o valor do capacitor para que obtenhamos uma ondulação adequada à nossa necessidade. Uma coisa importante, considera-se um bom filtro, aquele que atenderá à maioria das necessidades, aquele que tiver uma tensão de ondulação de pico a pico de no máximo 10% do valor de pico da forma de onda da tensão de saída. Então esse valor aqui, tensão de ondulação, deve ter no máximo 10% desse valor total aqui, o valor de pico. Em algumas aplicações poderemos necessitar de que o nosso filtro nos proporcione ondulações menores de 10%, o que implicará no aumento do valor de capacitância, como veremos a seguir, tá? Já que estamos com essa forma de onda na tela, vamos começar por ela então, que é do retificador de meia onda. Como determinar o valor do capacitor para esse retificador de meia onda. Observando a forma de onda da tensão de saída para esse retificador, podemos ver que um ciclo completo é dado pelo tempo de carga do capacitor, representado aqui por T1, mais o tempo de descarga do capacitor, representado aqui por T2. Então, olha só, tempo de T1 mais o tempo de T2, ou seja, o tempo de carga do capacitor, está carregando, mais o tempo de T2, que é o tempo de descarga aqui do capacitor. Isso aqui me dá um ciclo da CA, certo? É um ciclo completo da CA, carga e descarga. Observe que no retificador de meia onda o capacitor se carrega uma única vez a cada ciclo, né? Então, se T1 mais T2 corresponde a um ciclo da CA, e quanto melhor for a ação da filtragem, né, pessoal? Quanto menor for essa tensão de ondulação, maior vai ser esse tempo de T2, né? Porque isso aqui vai subir, não é isso? Ele vai demorar mais para se descarregar. Consequentemente, menor vai ser o tempo de carga. Então, quanto menor a ondulação, menor é o tempo de carga e maior é o tempo de descarga. Então, T2 fica muito próximo do período, né? Do valor do período. Se a gente considerar então que T2 é igual ao período, e a gente sabe que o período é o inverso da frequência, a gente pode escrever isso aqui, né? T2 é o inverso da frequência, porque o período é o inverso da frequência. O valor dessa tensão de ondulação, pessoal, é dado por essa equação aqui, tá certo? E o que isso significa? Significa que essa tensão de ondulação ela é diretamente proporcional à corrente, e essa corrente é a corrente de descarga do capacitor, né? E é diretamente proporcional ao tempo de descarga do capacitor. E, ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional ao valor do capacitor. Então, significa que, se a gente tiver uma corrente muito grande, essa corrente é a corrente de descarga, e essa corrente de descarga é proporcionada pela carga, né? Se essa corrente for grande, a ondulação será grande. Se o tempo de descarga do capacitor for grande, a ondulação será grande. Agora, se o capacitor for grande, a ondulação é pequena, certo? Então, a tensão de ondulação é dado por isso aqui, por essa formuleta aqui, tá bom? Se substituirmos aqui na equação T2 pelo seu valor, que a gente viu que ele vale 1 sobre F, então aqui no lugar de T2 vai entrar 1 sobre F, e trabalharmos com esse novo valor aqui, a gente vai chegar à conclusão então que a tensão de ondulação é igual à corrente proporcionada pela carga dividido pela frequência vezes o valor do capacitor. Agora, para calcular o valor do capacitor é fácil, né, pessoal? A gente já tem a tensão de ondulação? Tem. É nós que determinamos o valor da tensão de ondulação.
A corrente também somos nós que definimos. A frequência é a frequência da rede. Aqui no Brasil vai ser sempre 60 Hz. Então, se nós temos o valor da tensão de ondulação, o valor da corrente, o valor da frequência, pronto, só falta determinar o C. Só isolar ele aqui, teremos essa equação aqui. Então, veja que o valor do capacitor, pessoal, é determinado dessa forma. É a nossa corrente de projeto, né? Dividido pela frequência vezes essa tensão de ondulação. Pronto, está determinado o valor do capacitor de filtro para um retificador de meia onda. E para o valor de tensão de ondulação que a gente determinar. É aquilo que eu disse, né, pessoal? Ó, se eu tiver corrente alta, o capacitor vai ser grande. E aqui é o inverso, né? Tensão de ondulação alta, capacitor pequeno. Podemos aplicar o mesmo raciocínio para determinar o capacitor no retificador de onda completa. O único senão é que agora o capacitor vai se carregar duas vezes durante um ciclo da CA, né? Veja bem, na retificação de onda completa eu tenho 2 pulsos, né? Da CC para cada ciclo da CA. Então significa que desse ponto a esse ponto aqui nós temos um ciclo da CA. E durante esse ciclo o capacitor se carregou uma, duas vezes. Então olha só, de novo aqui, né? Ó, T1 é o tempo de carga do capacitor, T2 é o tempo de descarga. De modo que T1 mais T2 é o tempo total de meio ciclo da CA, metade do período, tá certo? Aqui também, quanto melhor for a ação da filtragem, ou seja, quanto menor for essa ondulação, maior vai ser o tempo de descarga aqui do capacitor, correto? Então, mais esse tempo T2 aqui, que é o tempo de descarga, se aproxima de meio ciclo da CA. Então, a gente pode considerar que T2 é metade do ciclo. Olha lá, T sobre 2. A gente sabe que o período T é 1 sobre F. Então, se eu colocar 1 sobre F aqui dividido por 2 e mexer com essa fórmula, a gente vai chegar à conclusão de que T2 é 1 dividido por 2 vezes a frequência. 1 sobre 2F. Se a gente pegar esse valor de T2 aqui e substituir aqui ó, na equação da tensão de ondulação, eu vou ter aqui a corrente vezes 1 sobre 2F, tudo isso sobre C. Mexendo com essa fórmula aqui, a gente vai chegar à conclusão que a tensão de ondulação é a corrente dividido por 2 vezes a frequência vezes o valor do capacitor. Se essa corrente for grande, essa tensão de ondulação vai ser grande. Se esse capacitor aqui for grande, essa tensão de ondulação vai ser pequena. Tensão de ondulação a gente tem, porque é a gente que determina qual é a ondulação que a gente vai querer. A corrente é a gente também que determina, a gente que escolhe. A gente está montando uma fonte para um determinado valor de corrente, né? Frequência é a frequência da rede, então só falta isolar o C para calcular o capacitor. Então, isolando o C aqui, a gente chega à conclusão que esse capacitor vai depender do valor da corrente, de 2 vezes o valor da frequência e da tensão de ondulação. Muito parecido, né, com a fórmula de meia onda. Então, olha só, para meia onda o capacitor é a corrente dividido pela frequência vezes a tensão de ondulação. Para o de onda completa, o capacitor é a corrente dividido por 2 vezes a frequência vezes a tensão de ondulação. Dá para se concluir, né, pessoal, que para um mesmo valor de tensão de ondulação e um mesmo valor de corrente, na retificação de onda completa, precisaremos de um capacitor com a metade da capacitância, né? Porque no de meia onda é a corrente dividido pela frequência vezes a ondulação. No de onda completa é a mesma coisa, a corrente dividido por 2 vezes a frequência vezes a tensão de ondulação. Então, para mesmo valor de corrente, mesmo valor de ondulação, esse capacitor aqui, na retificação de onda completa, vai ser a metade do valor para esses mesmos valores, se fosse uma retificação de meia onda, né? Nada mais justo, né, pessoal? A gente percebe aqui pelo desenho, né, que a ondulação, pelo fato do capacitor carregar 2 vezes durante um ciclo, o tempo de descarga dele é menor, né? Então você vê que a ondulação aqui, ó,
é menor do que a ondulação para o retificador de meia onda. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse assunto aqui sobre o capacitor como filtro. E eram essas as informações que eu queria ter passado para vocês. Até um próximo assunto.